Certo. Então, como eu ia dizendo, né, nos problemas aí dessa parte de escoamento interno viscoso, alguns tipos principais de questão, né? A gente tem questões em que são fornecidas para a gente meios para se calcular a velocidade do escoamento do fluido, então eu tenho, que velocidade esse fluido escoa, qual que é o tipo de tubulação, qual que é o diâmetro dela, e aí eu consigo determinar basicamente qualquer uma daquelas variáveis aqui da equação de conservação de energia, né? Então, nesse tipo de problema daqui, ele é um problema de solução direta, né? Então, ou eu determino ΔP para essas informações que já são fornecidas, né? Comprimento, vazão, diâmetro, etc., a partir justamente da equação de energia, né? É um problema direto, como essa questão que a gente fez aqui. Ou eu determino qualquer outra coisa característica do escoamento quando eu tenho essas informações de velocidade, né? Queda de pressão, enfim. Se, por outro lado, a questão que a gente vai trabalhar, ela é como essa aqui, que o Felipe colocou para a gente, né? Nessa questão 6, ele fala de uma variação de pressão, ele dá o comprimento da tubulação, ele dá uma vazão que esse fluido deve escoar, né, isso, mas não existe informação de qual que seria o diâmetro que essa tubulação deveria ser instalada. Então, esse processo, ele também é um processo, ele não é um processo direto, como aquela primeira questão, ele é um processo interativo, né? Então, a gente deixa a equação da energia em termos dessa variável que a gente quer determinar, né, que seria o diâmetro da tubulação, e aí a gente chuta um fator de atrito para avaliar qual que seria esse diâmetro, calcular o número de Reynolds, calcular qual que seria a rugosidade relativa e estimar novamente qual que seria esse fator de atrito, né? Então, uma vez que isso aqui, ele chegue a uma dada convergência, né, o fator de atrito que eu supus, ou o fator de atrito que que eu obtive, né, nessas interações, quando isso aí se aproximar, então a gente tem a convergência do nosso processo iterativo, né? Ou de outro, como isso aqui pode ser um processo que vai demorar muito, um processo que às vezes não é muito, digamos assim, produtivo, né? No caso de problemas para determinação de diâmetro, o que geralmente se faz é a gente fazer a estimativa de diâmetro até que a queda de pressão que a gente calcule se aproxime da queda de pressão de projeto, né? Então, a gente tem as informações de vazão, né, do escoamento, a gente chuta um valor de diâmetro e calcula qual que é a queda de pressão, né? Quando esse valor da queda de pressão se aproximar da queda de pressão que o projeto fornece, né, então aqui ele dá justamente 400 quilopascais até 100 quilopascais, seria a nossa vazão, o nosso ΔP de projeto, né? Então, para o valor de diâmetro que a gente supor, a gente vai verificar se a queda de pressão que a gente obteve foi próxima aqui desse valor de ΔP, digamos assim, do projeto, da situação real, certo? Pelo amor de Deus, eu não sei como é que eu vou fazer hoje para não, caso essa internet caia, né, eu saber logo. Eu acho que eu vou botar um alarme aqui de 5 minutos para eu vir ver como é que está a aula, mas vai dar certo hoje, vai dar tudo certo. Então, entenderam aí que o processo, ele pode ser tanto direto, como a gente está acostumado a fazer, como eu fiz naquela primeira questão para vocês, como ele pode ser um processo interativo, certo? Então, esses processos interativos, eles vão acontecer quando a gente tiver que determinar diâmetro
e quando a gente tiver que determinar também vazão de um dado escoamento. Por quê? Porque nesses problemas em que a gente precisa determinar a vazão, deixa eu aumentar aqui, para essas informações fornecidas de, né, queda de pressão, diâmetro fornecido, comprimento de tubulação, né, se a gente precisa determinar a vazão, significa que a gente não tem informação da velocidade desse escoamento. Se a gente não tem informação da velocidade, significa que a gente não tem informação também de qual que seria o número de Reynolds. E sem o número de Reynolds, eu não tenho o fator de atrito que me leva às perdas de carga, certo? Então, o processo de determinação de vazão para um escoamento interno viscoso, ele também é um processo iterativo, quando a gente tem aí esse outro conjunto de informações, né? Nesse caso aqui, de determinação da vazão, então, vale a pena seguir o processo iterativo de chutar um fator de atrito para determinar qual que seria a velocidade pela equação da conservação da energia, né? E aí, com essa velocidade, estimar qual que seria o Reynolds e voltar a estimar novamente um fator de atrito, né? Só que, um chute, né? Que valor de fator de atrito que eu deveria usar para começar a fazer essas minhas suposições, né? Então, geralmente a gente escolhe um valor de fator de atrito para a região completamente turbulenta do diagrama de Moody. Então, se eu sei qual que é o diâmetro dessa tubulação, escoamento externo, arrasto e sustentação, não estão relacionados para a prova. Tá? Agora, deixa eu me lembrar o que eu estava falando. Alguém me diz aí o que eu estava falando, que eu não me lembro mais, não. Sim, do diagrama de Moody, isso. Então, quando a gente pega aqui, né, se a gente fizer nesse tipo de problema em que a gente vai determinar a vazão, né, do escoamento, a gente já tem informação do diâmetro, então a gente já tem informação aí dessa rugosidade relativa. Então, eu fazer um chute aqui de um valor de Reynolds em que eu permaneça aqui nessa região do escoamento completamente turbulento, né, nessa porção aqui do diagrama de Moody, vamos supor que a rugosidade relativa seja essa aqui dessa linha 002. Qualquer valor de Reynolds que eu permaneça aqui nessa região de completamente turbulento, vai me fornecer um fator de atrito, que seria um chute inicial interessante, certo? Então, só para dar a dica aí para vocês de como que a gente pode estar resolvendo esses problemas, tá bom? Beleza. Então, nós vamos para resolver a questão 6. Sim, a outra diz, resolvi uma com cara de prova. Então, eu vou primeiro para a questão 6, que é a dúvida de Felipe, e aí a gente pode seguir adiante e elaborar, tá? Eu não tenho os valores numéricos dessa questão 6, mas aí a gente pode ir fazendo juntos, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui uma folha em branco, como diz o outro. Um slide em branco. A nossa equação aí da conservação da energia. Eu vou pegar aqui o enunciado da questão 6, para a gente poder começar a trabalhar. É isso aqui? Acho que eu consigo. Vamos ver. Ó, excelente. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma minimizada aqui rapidinho nessa tela, para eu conseguir ficar vendo que eu estou gravando, tá? Então, aparecendo um pouquinho aqui dessa tela, dessa outra tela,
para eu conseguir ver que eu ainda estou gravando e ver se está tendo algum problema aqui de conexão, beleza? Então, vai ficar um pouco diferente, mas vai dar tudo certo. Então, nessa questão 6, ele fala assim, tem uma nova instalação industrial, né? A gente tem a informação da vazão de água, então eu já vou anotar aqui o valor, né, dessa vazão, que é justamente de 56 metros cúbicos por segundo. 56 metros cúbicos por segundo é a vazão desse escoamento. E aí ele fala, a pressão manométrica na tubulação principal de água, localizada a 100 metros da fábrica, é de 400 kPa. A linha de suprimento dentro da fábrica apresenta comprimento também de 160 metros. Então, o comprimento total dessa tubulação é de 260 metros. A pressão manométrica requerida na fábrica é de 100 kPa. Que bitola de tubo de ferro galvanizado, então ele já dá aqui qual que é o material, né? Deve ser instalada. Então, veja só, na questão não é fornecido para a gente, deixa eu fazer um esboço aqui, mais ou menos, de como que a gente poderia. Então, seria algo como aqui a 100 metros da fábrica, eu tenho esse valor de pressão de 400 kPa, né? E aí vem uma tubulação, que teoricamente isso aqui é horizontal, tá, meu povo? É só a dificuldade da criatura manter a mão reta para fazer o desenho, que não está permitindo isso. Essa tubulação tem 260 metros, toda, né? E aí, esse escoamento, né, ele, a 100 metros da fábrica, essa pressão é de 100 kPa, e a pressão aqui na própria fábrica é de 100 kPa. Então, eu tenho a diferença de pressão a qual esse fluido ele vai estar sujeito, certo? E aí, a gente vai... kPa, 100 kPa, esse comprimento total da tubulação é de 260 metros. E ele me dá de que é esse tubo, né? Então, veja só, para a gente, né, começar a pegar as informações que são pertinentes, né? Se a gente partir primeiro da equação de conservação de energia, a gente teria algo como isso, né? Isso aqui mais as perdas nos acessórios, certo? Essa seria a nossa equação completa. Perceba que ele não fala em nenhuma variação de cotas. Então, eu posso considerar que a cota Z1 referente aqui, deixa eu colocar, então, o que é 1 e o que é 2. Então, o escoamento do fluido desde a seção 1, aí a 100 metros da fábrica, é a seção 2. É que agora eu fiquei numa dúvida. Deixa eu só perguntar aqui para vocês se vocês também estão entendendo a mesma coisa que eu. Então, uma nova instalação industrial requer uma vazão de 56 metros cúbicos por segundo. A pressão manométrica na tubulação principal de água a 100 metros da fábrica é de 400. A linha de suprimento dentro da fábrica apresenta 160 metros. Tá? A pressão manométrica requerida na fábrica é de 160 kPa.
Que bitola de tubo de ferro galvanizado deve ser instalado? Vamos considerar, como ele disse aí que o comprimento total era 260 metros, vamos considerar que essa pressão manométrica requerida seja aqui nesse ponto 2, tá? Porque poderia, né, a pessoa poderia entender que a linha de suprimento da fábrica tem 160 metros. A pressão manométrica requerida na fábrica podia ser na entrada da fábrica, né? Então, poderia ser aqui nesse ponto, quando L é igual a 100. Mas, como ele destaca aí, né, o comprimento total de tubulação para ser 260, vamos considerar 260, tá? Que bitola de tubo de ferro galvanizado deve ser instalada? Perceba que a gente vai considerar que o fluido ele está escoando na seção 1 e na seção 2 com a mesma velocidade, não é isso? Então, e essa velocidade vai depender aqui do diâmetro dessa tubulação, né? Então, a gente sabe que a razão é dada pela divisão daí o quanto de fluido escoa a uma dada velocidade em uma área da tubulação, né? Então, seria V sobre 4V sobre π ao quadrado. A gente sabe que isso daqui vale a informação de 56 cúbicos por segundo. Porém, a gente consegue ver, né, que se esse tubo ele vai ter o mesmo diâmetro na seção de entrada e na seção de saída, ele vai ter a mesma velocidade na seção de entrada e na seção de saída, certo? Então, V1 é igual a V2, beleza? Além disso, ele não fala na questão sobre nenhuma perda em acidentes. Então, a gente pode partir dessa equação maior para algo desta forma. Delta P sobre ρ vai ser igual à perda de carga principal. E a gente sabe que essa perda de carga principal é o produto do fator de atrito, L sobre D, D ao quadrado, sobre 2, certo? Deixa eu escrever isso assim. Então, a variação da pressão de uma seção para outra, a gente já tem a informação, né? Qual que é o fluido que está escoando? É a água. Então, a gente também sabe qual que é a massa específica aqui. Só que esse fator de atrito aqui, ele é um fator de atrito que a gente não tem como determinar, porque a gente sabe que o fator de atrito é uma função de Reynolds e de rugosidade relativa, que a razão é pelo diâmetro, certo? Então, o que se sugere que seja feito, né? Então, aqui, ó, ele fala, ele dá, né, nesses problemas em que a gente precisa determinar o diâmetro. Teoricamente, né, se a gente fosse fazer tudo manualmente, a gente ia supor um fator de atrito, calcular um diâmetro, calcular um número de Reynolds, uma rugosidade relativa, e ver se isso produziria um fator de atrito que
digamos assim, se aproximasse do nosso chute inicial, né? Mas como isso seria pouco produtivo, né? O que se faz é a gente estimar D sucessivamente até que a queda de pressão correspondente para aquela vazão se aproxime da queda de pressão de projeto, certo? Então, eu tenho a queda de pressão aqui de projeto, que seria os 300 kPa, e eu tenho a massa específica do fluido. Então, essa informação aqui, ela já é fornecida, não é isso? E aí, a gente pode, com a informação aqui de vazão, chutar valores aqui desse diâmetro de tubulação para fazer esse termo daqui se aproximar do nosso termo que a gente já tem, que seria o de projeto, certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem uma queda de pressão aí de 300 kPa, não é isso? Porra. 300 kPa. Então, 300 vezes 10 a terceira pascal, dividido pela massa específica do fluido, que é justamente 10 a terceira. Então, essa informação aqui vale 300 para a gente. Tá? Vou deixar aqui em negrito. O que a gente tem, né, são informações aqui na tubulação, né, diâmetros padronizados de tubos, enfim, que seriam comerciais, tá? Então, a gente pode escolher um diâmetro desses e chutar qual que seria chutar um diâmetro, né, escolher um diâmetro para ter aquela vazão que é a de projeto. Tá? Deixa eu jogar isso tudo um pouquinho mais para cima aqui. Eita, meu Deus. E aí eu vou obter aí valores de velocidades para que esse lado da equação, que eu vou deixar aqui de, sei lá, de azul, se aproxime do nosso valor de projeto, que que a gente já conhece, tá? Então, vou colocar aqui D1, tá? Que seria nosso primeiro valor de diâmetro. D1 vai obter, obviamente, um valor de velocidade V1 aqui. Então, eu vou pegar um valor aí de, sei lá, 19 milímetros, ou... Isso é uma tubulação industrial de água para chegar, né, numa indústria. 56 metros cúbicos por segundo é uma quantidade relativamente grande, né? Então, vamos colocar aqui um diâmetro de 100 milímetros, tá? Esse diâmetro aqui, escolher esse primeiro valor como um chute para a gente, tá? Esse primeiro valor de D1 que eu estou usando é esse aí de 101,6 milímetros. Aí a velocidade que a gente vai calcular para esse caso vai ser P1 igual a 56 pi vezes 101,6 vezes 10 a menos 3 quadrado
sobre 4. Alguém pode me dizer quanto que deu essa velocidade aqui? Só para a gente ter uma noção de se isso é muito, se isso é pouco, qual que deu esse valor? Dividido por 4. Essa velocidade aqui deu bem baixa, 0,45 metros por segundo, meio metro por segundo, mais ou menos, né? Então, o Reynolds, que seria correspondente a isso aqui, seria aí de 1/3 vezes 0,45 vezes 101,6 vezes 10 menos 3, dividido pela viscosidade da água. Deixa eu pegar aqui alguma questão que já tenha. Vou usar esse valor aqui aproximadamente. 1 vezes 10 a menos 3, tá? Então, meu povo, isso aqui seria 10⁻³ vezes 101,6. Isso aqui daria para a gente um número de Reynolds na faixa de 4,6 vezes 10 a quarta, né? Na minha opinião, esse valor aqui daria um escoamento ainda muito pouco turbulento para a realidade do processo, né? Mas a gente pode concluir a nossa interação aqui de maneira bem formal, tá? Então, com esse valor de Reynolds 1, 4,6 vezes 10 a quarta, sabendo que a tubulação é de ferro galvanizado, então, para o ferro galvanizado aqui, que seria, ó, galvanized iron, a rugosidade relativa vale 0,15 milímetros. Então, sobre D dessa nossa primeira interação seria de 0,15 milímetros dividido por 101,6. Então, a gente teria um valor de 0,014, 0,15, vai lá, de rugosidade relativa, tá? Então, esse fator de atrito seria aí da ordem de 4,6 vezes 10 a quarta e 0,015. Então, vamos lá, 10 a quarta, 4,6 vezes 10 a quarta, e uma rugosidade relativa de 0,014. Essa rugosidade relativa de 0,014 estaria aqui, ó, mais ou menos entre essa curva de 0,01 e essa curva de 0,02.
Então, a gente precisaria dar uma interpolada aqui, mais ou menos, dessa linha, certo? Então, a gente teria algo como, vamos lá, 0014, por aqui, assim. Certo? E aí, fator de atrito daria algo em torno de 0026 de fator de atrito, certo? Então, nosso fator de atrito 1, F1. Seria justamente o comprimento 260, 260 diâmetro, 101,6 vezes 10 menos 3, vezes a velocidade do escoamento que a gente estipulou para ser 0,45. 0,45 ao quadrado dividido por 2. Então, esse fator de atrito aqui ficaria esse fator de atrito. O fator de atrito que a gente obteve foi, minha Nossa Senhora, 00, vou voltar aqui, 0026, tá? Então, a nossa perda de carga H1, isso sim, aqui seria vou organizar aqui um pouco esse meio de campo, porque está ficando já meio poluído, tá? Esse cálculo aqui seria o nosso primeiro. Nosso primeiro chute. Então, esse valor aqui de perda de carga, só para ter uma ideia de quanto que deu, seria 0,026 vezes 260 vezes 0,45 ao quadrado, dividido aí por 101,6 vezes 10 a menos 3, dividido por 2. Então, essa perda de carga que a gente calculou está baixíssima. Seria a ordem de 6,73 kPa, bem longe aí dos 300, né, que a gente tem como delta P de projeto. Então, isso dá um indicativo para a gente de que esse diâmetro aqui, ele foi grande demais, né? Então, a gente pode supor que, dividindo esse diâmetro aí por 3, a gente tenha uma aproximação maior, né? Em vez de sair dessa faixa aqui de 100 milímetros, a gente pode estar considerando um tubo aí dessa ordem aqui de 19 milímetros para a gente estar trabalhando, certo? E refazendo as nossas estimativas. Então, para o diâmetro D2, 19 milímetros, a gente teria uma velocidade de V2 e vejamos quanto.
Poxa, alguma conta eu fiz errado em algum lugar, né? Porque eu estou calculando agora essa velocidade V2 está dando 0,015. Como é que eu diminuo o diâmetro e a velocidade não aumentou? Ou eu calculei errado aqui, ou eu calculei errado aqui. 101,6 vezes 10 a menos 3 ao quadrado vezes 56 vezes π dividido por 4 seria 0,45. 19,05 vezes 10 a menos 3 ao quadrado vezes 56 vezes π dividido por 4, 0,05. Que danado é isso? Tá, vamos lá, voltando. Você ficou confusa na interpretação do problema. Você colocou na vertical, mas, Eduarda, pensa assim. Bom, pode até ser, mas 260 metros de tubulação vertical é muito alto, né? É uma distância bastante considerável, tá? Então, eu consideraria, eu entendi que era uma tubulação horizontal. Ah, tem um ponto lá na tubulação. Vamos para a Lua, com certeza. É muito alto. Então, era um desnível bastante considerável para você entrar aí na sua conta, tá? Então, eu acho, né, que esse valor de L aí seria o valor do comprimento horizontal da tubulação, tá? Certo? Felipe mostrou aqui um 0,1 de 0,15 de 101. Aonde? Essa aqui? Essa conta aqui, Felipe? Deixa eu ver aqui, botar em tela separada. Será o Benedito? 0,15 dividido por 101,6. 0,0, né? Ah, tá bom. Tá. Deixa eu ver aqui a diferença que isso vai fazer no fator de atrito, tá, Felipe? Então, com essa rugosidade relativa de 0,015 e o Reynolds de 4,6 vezes 10 a quarta, qual que seria o fator de atrito, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, se o nosso valor aí de rugosidade relativa, essa linha aqui mais ou menos, né? Eles fosse de 0,0015, então 0,0015 Ah, não, Felipe, eu por certo digitei errado, mas botei a curva mais ou menos no lugar certo, né? Então, porque aqui no gráfico eu entrei com o valor de 0,0015 mesmo. Então, não lembro quem foi que falou aí que estava com dúvida do fator de atrito, né? O que aconteceu foi que eu peguei aqui qual que seria o valor referente ao número de Reynolds que a gente tinha calculado, 4,6 vezes 10 a quarta, né? A rugosidade relativa que a gente tinha estimado, e aí a gente obteve um fator de atrito, né? Quando essas duas curvas se aproximaram aqui, chegaram num ponto, né, em comum, de aproximadamente 0,026. Esse seria o fator de atrito, certo? Dessa primeira interação aí. E aí o que a gente viu foi que a variação de pressão, né,
com esse valor de fator de atrito de 0,026, com a tubulação sendo de 260 metros, o diâmetro daquele valor que a gente tinha suposto inicialmente, e aquela velocidade, a queda de pressão estava muito baixa. Então, o que a gente fez, né? Supôs, né, agora um segundo diâmetro para a gente recalcular essas coisas e ver qual que seria um novo diâmetro apropriado aí para esse nosso processo. Então, veja, eu quero aumentar esse valor aqui desse lado azul, né? Então, o que eu posso fazer? Se eu diminuo o diâmetro, eu vou aumentar a velocidade do escoamento, não é isso? A mesma vazão de fluido vai ter que escoar agora através de um diâmetro menor. Então, na hora que a gente fizer isso, a gente deve chegar a um número de Reynolds mais elevado, né? Que vai estar causando aí um outro valor de fator de atrito para avaliar se a nossa queda de pressão está se aproximando ou não desse valor, tá? Agora, o que eu estou encabulada é porque Professora, para achar a Diga-me. velocidade, o diâmetro não teria que ser dividido, não? Para achar essa velocidade aqui, não é 56 pi diâmetro quadrado dividido por 4? Se é Vamos Q lá. igual V vezes A, o V não é igual a Q Ah, sobre meu A? Deus, eu não acredito, não. Minha Nossa Senhora. Rapaz, vocês demoraram esse tempo todinho para me dizer isso. Faz 1 hora que eu estou dando aula. Eu não acredito que eu errei isso do começo da questão, não. Que ódio. É verdade. Velocidade vezes a área. Minha Nossa Senhora. A fé. Isso daqui. Enfim, meu povo, vocês entenderam o raciocínio por trás da questão, pelo menos, porque senão eu vou voltar aqui do começo e vai ficar, vai enrolar ainda mais o juízo do povo. Mas entenderam o procedimento que vocês vão ter que efetuar para poder resolver a questão? Graças a Deus. Eu não acredito que eu fiz essa bobagem, não. Mas fiz, né? É a vida. Meu Deus. Tá. Então, ó, vejam só. Uma coisa que eu queria falar com vocês a respeito dessas questões de escoamento interno, né? Se numa dada questão aparecer para vocês, beleza, né? É uma questão assim, mais direta, sem ser essas questões interativas, né? Uma questão como essa aqui, que ele dá para vocês que fluido que está escoando, qual que é a vazão nessa tubulação, enfim, qual que vai ser o diâmetro dessa tubulação, e ele não informar em canto nenhum se esse processo está ocorrendo em regime laminar ou turbulento, pessoal, calculem o número de Reynolds, avaliem se vocês precisam realmente usar o diagrama de Moody para poder chegar no fator de atrito. Por quê? Porque pode ser que, para aquele dado conjunto de informações, né, ao invés de você ter que trabalhar com o diagrama de Moody, o regime de escoamento cai aqui na região laminar. Então, se isso aqui acontecer, vocês vão poder estar simplificando e muito o processo de vocês, né? Vocês já vão saber que o fator de atrito é 64 dividido por Reynolds. Então, isso facilita muito a análise do problema, tá? Se o escoamento for laminar, a vida de vocês facilita 100%, né?
Então, fiquem atentos a isso. Se vocês têm essas informações, calculem o número de Reynolds, veja que tipo de facilidades vocês podem obter num cálculo, tá bom? O que mais que eu posso falar para vocês aqui de questões e coisas que podem facilitar a vida de vocês na prova, né? Esse tipo de coisa aqui. Essa questão aqui, geralmente, tem informação interessante, né? Vamos supor que você tenha uma situação de escoamento aí, qualquer. Por exemplo, nessa questão aqui, ele diz, o tubo tal, no tubo tal horizontal, o petróleo escoa com a taxa tal, o diâmetro é tal, a rugosidade do tubo equivale à do material tal, beleza. E ele diz, a pressão máxima admissível é de 8,27 kPa. A pressão mínima requerida para manter os gases dissolvidos na solução do petróleo é de 344. Essa informação aqui, pessoal, de pressão mínima requerida, ela corresponde para a gente à condição mínima para que não ocorra a cavitação, né? A gente falou para vocês que quando um líquido qualquer, ele cruza, né, aquele diagrama PVT, ele passa da condição de líquido comprimido para a condição de mistura líquido-vapor, então as moléculas, né, uma parte desse líquido se torna vapor, então esses gases dissolvidos, eles podem ser liberados, tá? E aí, essa condição de pressão mínima requerida, né, seria a condição para evitar o fenômeno de cavitação, certo? E percebam, aqui quando ele fala, o petróleo tem tais e tais propriedades, se a eficiência da bomba é de tanto, determine a potência que deve ser fornecida a cada estação de bombeamento. Então, perceba, quando ele fala de um problema como esse, né, para você determinar o espaço máximo possível entre as estações de bombeamento, esse ΔP que está sendo fornecido aqui, tanto ele o ΔP da bomba, né, a pressão mínima seria a pressão que o fluido entra na bomba, e a pressão máxima seria a pressão que a bomba fornece a esse fluido, né, na saída dela. Então, a gente tem dois volumes de controle num problema como esse, tá? Então, a gente tem aqui o ΔP da bomba valendo esse 8,27 menos esse 344 aqui, mas a gente também tem a diferença de pressão que o fluido vai sofrer, né, saindo desde o valor de pressão máxima aqui de 8,27 ao longo do escoamento e perdendo essa energia mecânica até chegar a 344. Então, perceba, o mesmo valor de ΔP, ele vai ser usado duplamente, ele vai ser usado em duas situações na mesma questão. Por exemplo, essa questão aqui, eu vou mostrar para vocês a resolução dela, só para, ao invés de eu resolver ela passo a passo, eu vou mostrar a resolução dela. Deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí. Deixa eu ver se ela já está aqui resolvida. Pronto. Maravilha. Então, ele coloca aqui, 2 volumes de controle para a gente responder duas perguntas diferentes. Uma questão se relaciona ao espaçamento máximo entre uma unidade de bombeamento e a outra questão se relaciona à potência para que a bomba desenvolva esse ΔP. Então, perceba que para eu calcular qual que vai ser a potência da bomba, eu não preciso saber essa distância, esse comprimento entre uma estação de bombeamento e outra, certo? Para eu calcular a potência dessa
dessa bomba, basta eu ter informação da vazão com que o fluido está escoando e a diferença de pressão na própria bomba, certo? Então, a diferença de pressão na bomba fica sendo justamente a diferença entre esse valor máximo, 8,27, e o valor mínimo, 344, certo? A vazão do escoamento, ele já fornece para a gente, então eu consigo determinar a potência dessa unidade de bombeamento sem ter a informação de que distância que uma unidade tem que estar da outra, certo? Conseguiram entender essa sacada aí? Que você não precisa necessariamente ter resolvido a letra A para poder resolver a letra B? Então, é importante que vocês consigam fazer isso aqui, esse esboço aqui. Por quê? Porque com o esboço desse daqui, você consegue dizer claramente de onde que está saindo o fluido, para onde que esse fluido está indo, qual que é a pressão no ponto 1, o que que é o ponto 1, o que que é o ponto 2, tá bom? Alguém já resolveu essa questão aqui para vocês? Em algum outro horário? Pronto, se não tiverem resolvido, amanhã eu resolvo ela, porque ela é uma revisão boa de tudo que a gente viu com relação a escoamento interno, tá bom? Tá certo? Nos vemos amanhã. Um beijo, um abraço, vai dar tudo certo. Procurem os monitores, mandem mensagem pra gente. Falou. Obrigada a vocês.